Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua paisagem. À face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estarão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Chamo-me José Joaquim de Campos, da Costa de Medeiros e Albuquerque. Pernambucano, fui poeta, contista, novelista, crítico, jornalista, conferencista, membro fundador de academias de letras, autor de muitos livros. Naquela época, o Brasil passava por muitos tumultos e era natural que houvesse discussões e as pessoas brigassem a todo canto por conta de política. Certa vez estava diante de dois homens que estavam tentando brigar por questões a respeito de Floriano. Estávamos ali criticando as atitudes cordiais do embaixador Camelo Lampreia, quando um amigo brasileiro, justamente indignado, se prepara com seus punhos cerrados e cara tonha sombria para embate físico na ausência absoluta de novos argumentos. Assustado, eu procurava apartar os contendores quando surge Manuel, com a carcaça de um touro, com a alma de um anjo, evitando o pugilato. Conteve os antagonistas como se fora um gladiador romano, habituado ao manejo de feras, e eu, tomado de simpatia, ofereci-lhe a mão em sinal de reconhecimento, quando os ânimos irritados possibilitaram uma conversa pacífica. No amplexo amistoso, porém, observei que Manuel não era uma pessoa que se contentava apenas com apertos de mão ou com elogios fáceis ou até mesmo com gorjetas. Ele me direcionou aquele olhar indagador e a fixar-me insistentemente, e quando eu preparei intencional as frases de despedida, aquele homem musculoso de repente me falou sem preâmbulos: Dr. Medeiros, poderá conceder-me uma palavrinha? Quem não ia anuir numa situação dessa? O rapaz foi breve. Ele falou com simplicidade da sua biografia, através de informes curtos e francos. Ele era empregado na cozinha de portugueses, que o faziam encarregado da bacalhoada acessível à numerosa freguesia em atividade regular no Porto. Fluminense de origem, buscava no Rio o sonho maravilhoso de todos os moços pobres do interior, que imaginavam na metrópole o Eldorado das miragens de Orellana. Onerado de compromissos, na órbita da família, o pai morre de amíngua, minado pela peste branca, e presenciara a loucura da sua mãe desvairada
de dor sob o cadáver do companheiro e mais tarde internada com ficha de indigente em hospício da capital. Falou das minudências do caso da sua mãe, o foco principal da sua preleção. E sabendo dos meus conhecimentos acerca do magnetismo, ele indagou: não poderia, por acaso, o senhor prestar-me um socorro? Não pude evitar, de certa maneira, um pouco de sarcasmo que escorria de um sorriso maroto e enganador. Conquanto não fosse possível estar ele no internato, esperava que eu lhe desse pelo menos algumas noções alusivas ao assunto. E concordei com ele. Realmente eu expliquei que não me confiava a experiências do teor daquela que ele me pedia, mas mesmo assim eu dispunha de literatura valiosa e aproveitável. Eu iria lhe dar com prazer todo o material que ele desejasse. Manuel então pegou todo aquele material e levou, saiu na sua grande empresa. Passados alguns tempos, eu havia voltado de Paris e eu estava me reunindo com figuras importantes da República quando ouço aquela pessoa gritar: Doutor Medeiros, Doutor Medeiros! Quando eu vejo Manuel. Manuel, aquele amigo que chegava, uma importante autoridade da República, olhou-me espantado e eu disse: eis um louco, ele não deveria estar aqui. Manuel, contenha-se, como pode você falar dessas coisas? E Manuel olhava-me. Nunca me esqueci do olhar humilde que Manuel me dirigiu sem a menor reação, com duas grossas lágrimas ao despedir-se cabisbaixo, sem mais nenhuma palavra. E nunca mais eu ouvi Manuel. E eis que chega o momento da minha partida. Os meus olhos se turvaram como que embaçados por um espesso véu. Era o sono, era a morte. Que sabia eu? Compreendi apenas que não era mais possível brincar com a inteligência. Indefinível pavor do desconhecido me assaltava o coração, afogado em lágrimas que eu não conseguiria derramar. Alguém se aproximava, dando-me a ideia de piedoso visitador, remanescente talvez de São Bernardo, salvador de viajantes perdidos nas trevas. Diante do meu deslumbramento, a claridade cresceu e uma voz que jamais esqueci saudou alegremente: Doutor Medeiros, Doutor Medeiros! E o Manuel surgiu fulgurante, de rara beleza, e ante os meus olhos assustados, estendendo-me os braços fraternos, apagaram-se-me os pruridos da inteligência, e Manuel, aureolado, de sublimada luz, era para mim agora um verdadeiro redentor. Confiei ao seu carinho, copiando a redição de criança assustada que se refugia no seio materno. E uma vida nova começou para mim, somente imaginável por aqueles que sabem sobrepairar ao turbilhão das mentiras humanas para escutarem de alguma sorte a mensagem renovadora dos companheiros que atravessaram a cinzenta e gelada fronteira do túmulo. Onde estiveres no mundo, não te queixes, nem te irrites. Não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te lameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega chagas, embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha, na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier.
mostrarei que meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Caros internautas em busca do sagrado, continuemos no nosso esforço de apreender aquilo que é a manifestação de Deus e, quiçá, elaborar possibilidades novas de conhecê-lo. No Lendo e Comentando de hoje, nós trazemos para conhecimento de todos um livro do Conselho Espírita Internacional, O Meu, o Teu, o Nosso Deus. São reflexões sob a forma de uma antologia sobre a divindade. Escolhemos, para a análise de hoje, um trabalho que resume um texto chamado 7 Razões para Crermos em Deus. É um esforço de aprendizagem usando a nossa faculdade gnóstica, que é o intelecto. Começa-se dizendo que há uma probabilidade ínfima de termos um planeta que exista e que exista tendo todas as características terrestres. É preciso uma imensa variedade de possibilidades para que se alcance esse objetivo. São variáveis físicas, variáveis químicas, variáveis, de certa forma, ligadas ao movimento astronômico, para que tudo aconteça adequadamente. Essa probabilidade é tão remota, mas tão remota, que supõe que há algo que faz convergir as variáveis todas para alcançar um determinado planeta, tal como nós o conhecemos. Então, o autor, Abraham Moisson, diz que essa é a sua primeira razão para crer em Deus. Mas ele vai mais além e pergunta: o que é a vida?
essa estranheza do universo. Por que dizemos isso? Porque a vida caminha ao contrário do cosmos, aumentando o seu grau de organização. Chama-se isso fenômeno negentrópico, negação da entropia. Entropia é aquela característica química que mede o grau de desordem. A tendência do universo é degradar a energia. Já a vida faz o extremo oposto. Como pode isso acontecer? Nós nem sabemos definir exatamente o que é a vida. Dizemos que este ou aquele é um ser vivo. Mas o que é a vida em si? Nós não temos capacidade de dizer isso. Essa é a segunda razão para se acreditar em Deus. Uma terceira razão, vai dizer o autor, é observar o instinto dos animais. Como é que eles conseguem fazer aquelas tarefas de sobrevivência baseado em possibilidades tão remotas? Por exemplo, viajar contra a correnteza do rio para voltar às origens e ali desovar. Época da desova. Ou migrar como os pássaros, com uma certa ordem, com um certo grau de distribuição de tarefas, de um continente para o outro, para exercer as funções de sobrevivência. Como é que eles aprenderam isso? Como é que foi gerada essa sabedoria, foi gerado esse conhecimento? Acrescentamos, por exemplo, o que acontece com as abelhas. Elas simplesmente parecem saber aquilo que em matemática chama trigonometria. Executam a dança que dão a orientação exata onde encontrar o pólen. Como aprenderam dessa forma? Há um quarto fator que vai dizer o autor para acreditar em Deus. É a característica minúscula de genes e cromossomos. Toda a população da Terra, bilhões de criaturas, praticamente, se juntássemos todos os genes, eles caberiam num minúsculo espaço. Como pode tanta informação que gera a vida, que geram os processos físico-químicos e biológicos, ser criado assim, na base da aleatoriedade e colocado em minúsculas partículas da matéria? Depois, diz o autor, ele acredita em Deus por causa do equilíbrio do ecossistema. Vocês já imaginaram como se dá a cadeia predadora para equilibrar a natureza? De vez em quando alguém está fazendo algum desequilíbrio, hoje pela ação humana, mas ela se encadeia de tal forma que o predador e o predado existem em equilíbrio. Quem fez isso? Quem construiu esse equilíbrio? E, por último, vai dizer ele, que vai acrescentar ainda a imaginação, pura e simplesmente. Que fenômeno brilhante é esse que é o da imaginação? Ora, mas tudo isso é um esforço do intelecto para a percepção do divino e a fazer a crença se tornar argamassada em algo significativo. Mas dirá ainda alguém, tudo isso pode ser um esforço explicativo da existência de Deus, as provas da sua existência baseadas na causalidade. Mas há algo que transcende a tudo isso. É um sentimento, é uma emoção de perceber Deus em todos os fenômenos da natureza. Então, isso aí superará a nossa percepção de intelecto, será uma vivência de quem saboreia a presença divina. E esse talvez seja o nosso próximo passo da evolução. Sentir Deus além das provas intelectuais. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de uma caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente,
fiel respondeu: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo, de maneira muito humilde, explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para ir fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava cercada por multidões de estrelas, exclamou de maneira respeitosa: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Quem perde a fé no futuro vive de sonhos plebeus. A própria flor no monturo lembra o sorriso de Deus. A propaganda do bem deve alcançar apogeus. O sol brilhando no céu é propaganda de Deus. Quando quiseres indagar acerca dos mistérios do céu, sonda o segredo divino que palpita na flor. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão Ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, interne na piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Viajor, viajor, no oceano da vida, muita vez tua voz, misturada de pranto, clama a presença divina. Entretanto, basta que surja uma ilha sedutora para que te detenhas muitos anos no cipoal das sensações efêmeras, de bússola abandonada, de leme esquecido, de navio ancorado em sombra. Descuidado e infeliz, observas não longe terremotos de dor, compelindo-te à volta ao mar. Lembras-te então de novo e imploras angustiado a presença divina. Todavia, basta que um companheiro te provoque a disputa infeliz para que te projetes na água turva, fora da embarcação. Torturado, bracejas entre os monstros do abismo, não podes repousar,
senão momentos breves, entre braços de rocha, a emergirem do fundo. E após dias de dor, de sede, fome e sono, ganhas a praia extensa, um deserto areal, nem árvores, nem fontes, apenas ervaçais, onde a serpente mora, aguardando-te os pés. Foges espavorido, esfarrapado e só, e quando a ventania improvisa o sepulcro que te espera por fim, de corpo verminado, apodrecido e nu, sem bússola, sem nau, sem âncoras no porto, sem a voz de ninguém que te console ou guie, agarras-te à fé viva e gritas para o céu: Senhor, Senhor, Senhor! Então, e só então, sentes no coração que soluça e que ri a voz, a grande voz que te renova o eu. Não temas, filho meu, espera, estou aqui. Você me diz o caminho, eu sigo e persigo sempre, e sempre que eu posso eu mostro as flores do meu caminho. Você mora em meu silêncio e eu gosto do seu jeitinho. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho. Às vezes me sinto fraco e a minha vida se espalha por entre as sombras do mundo. Me perco e fico sozinho. Então eu chamo seu nome, você chega de mansinho. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho. Semeio em tudo que faço sementes do amor divino, e quando eu canto eu me entrego, me sinto cantando um hino. Eu sou um menino grande, cantando pra um Deus menino. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho.
Será que nós teríamos a condição de compreender todos os mandamentos e todas as orientações do Mestre Jesus em nossas vidas? Será que nós teríamos a capacidade já de compreender tudo aquilo que ele nos trouxe, o legado de bondade, de fraternidade, de caridade? Será que nós já teríamos a possibilidade de entender e acessar isso em nosso mundo íntimo? Pois é, talvez algumas reflexões precisem ser feitas de vez em quando para que nós possamos sintonizar melhor as nossas expectativas e também as nossas ações, as nossas transformações, o nosso processo do vir a ser em conformidade com esses ensinamentos e com essas perspectivas. É por esse motivo que, vez por outra, é importante nos balizarmos nas informações que nos são trazidas pelos nossos companheiros espirituais. E hoje nós vamos trazer da nossa querida poetisa Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, uma mensagem que tem a ver com a brandura e a pacificidade, tem a ver com a mansuetude, tem a ver com a capacidade de compreender o outro, mesmo diante das tumultuadas situações que se nos são apresentadas. Neste capítulo em especial, Pedro, após um dia de trabalho, depois de um repasto simples em sua casa, vai à praia se reunir com o mestre. E o mestre, percebendo que no semblante de Pedro havia uma tristeza, ele pergunta a Pedro: por que estás tão triste? Por que seu rosto mostra tamanha tristeza? Mesmo tendo nós outros realizado inúmeros prodígios, ajudamos muitas pessoas, fizemos muitas coisas boas, e mesmo assim, diante de uma missão tão grandiosa que lhe é apresentada, você ainda está triste? Ele diz: sim, mestre, eu estou cansado. Eu estou bastante cansado, eu já não consigo mais e tenho noção da minha inferioridade. Eu compreendo a minha inferioridade e compreendo também o seu amor infinito, porque sei que ele é a única coisa que me sustenta nessa empresa. As suas lições chegam para mim como algo incompreensível às vezes. Por exemplo, eu não consigo entender como nós podemos perdoar. Perdoar quantas vezes? De que modo? De que maneira? As pessoas que nos agridem causam tantos transtornos nas nossas vidas. E o mestre, então, sorrindo para Pedro, o angustiado Pedro, diz, guardando, Pedro, a paz no coração. Senhor, mesmo assim, e aqueles que são os hipócritas, que são aqueles que nos atiram as pedras da sua indiferença, do seu sarcasmo, como lidar com isso, Senhor? E ele diz, Pedro, mantendo a brandura no julgamento. E diante de tantas indagações, Jesus, compreendendo a ansiedade do seu discípulo, diz, antes de esperarmos o comportamento dos outros, devemos, Pedro, sermos nós mesmos os porta-vozes da nossa verdade. Antes de estarmos estabelecendo níveis de crítica ou estabelecendo limites comportamentais para os outros, devemos ser esses os primeiros a atingir esses graus. Reconhecemos, então, as dificuldades da convivência. Reconhecemos, então, as dificuldades do convívio social. Jesus, então, olha para Pedro e diz, Pedro, seria certo abandonar o doente na estrada? Seria certo negar um pedaço de pão para quem tem fome? Seria correto abandonarmos um enfermo ali na mesa do hospital sem dar nenhuma assistência? Ao contrário, Pedro. Aqueles que necessitam da ajuda, aqueles que necessitam do auxílio, precisam ser auxiliados. Mas nós precisamos trazer isso dentro da nossa própria existência. Em primeiro lugar, precisamos pacificar a nossa alma para que o nosso agir seja o resultado da nossa paz interior. Que nós tenhamos a possibilidade de o nosso coração ser tão tranquilo ao ponto de se estabelecer como luz na estrada sombria dos que estão sob o nosso alcance. Pedro, então, fazendo as suas reflexões, ele vai lembrar-se do discurso do monte, bem-aventurados os que são brandos, porque eles vão herdar a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou, a partir desse instante, que todo esse ensinamento penetrasse profundamente na sua alma em um clima de elevadas reflexões.
Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu. E o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-lhe: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium satisfeito procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou: não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. O médium baixou então os olhos, desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Depois do conselho de Dona Maria João de Deus, com respeito à água da paz, Chico sentiu o braço visitado pela influência de um novo amigo invisível. Tomou o lápis e o visitante escreveu para ele, em caracteres bem traçados e firmes: meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajude-se em reclamar e aprende a calar a boca. Quem seria o comunicante? Depois de alguns momentos, o amigo espiritual identificou-se assinando: Casimiro Cunha. Foi este o primeiro contato entre o médium e o mavioso poeta vassourense. Após a consolação, ecoa no planalto o brado de alerta do mestre: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. A cólera ainda campeia em todos os locais onde vige a presença humana. Até mesmo nos templos religiosos, onde se elege o amor transcendental como desiderato, e na intimidade dos lares, onde deveria imperar o sagrado dever de compreensão mútua. Digladiam-se em querelas intermináveis religiosos e fiéis, pais e filhos, cônjuges, agregados, irritando-se mutuamente, transgredindo os mais elementares preceitos de aceitação e negando qualquer valor à ternura, à amizade. E assim prosseguirá a humanidade, até conhecer por experiência a brandura, irmã do equilíbrio, filha dileta da impassibilidade. No entanto, para que ela instaure o seu trono no âmago de cada ser e transborde em mansidão perante os outros, é necessário expulsar de nossa habitação interior a prepotência, descendente em linha reta do egoísmo. Também é indispensável alijar dos cômodos mais secretos de nosso ser toda pretensão de submeter os outros a nossos interesses e todo impulso de projetar neles nossas dificuldades de bem viver. Reciprocamente, há que compreender
que não dependemos do mundo dos outros para experimentarmos a felicidade autêntica. Essas conquistas serão o esteio de uma conduta cordata, facilmente conectada com a vontade suprema, nossa garantia de justiça e merecimento. Quando a brandura permeia os pensamentos e as ações, as palavras consolam, os silêncios aliviam, a presença é compreensão, a ausência é recordação afável, a aproximação é sinergia, o afastamento é ampliação do campo de influência. Jamais alguém se arrependerá de ter tido uma conduta afável, de ter pronunciado um vocábulo com doçura, de ter agido sob a égide da mansuetude, mesmo quando instado pelos que desconhecem a brandura, navegando no mar revolto da cólera. Pelo contrário, a voz da consciência aprovará e o tempo demonstrará aos outros o acerto de seu modo de agir. Os que assim procederem serão recompensados pela descoberta do continente da harmonia interior, moradia da serenidade, refúgio da doçura. Herdarão a terra. Em nosso esforço meditativo de hoje, vamos fazer uma viagem para escutar o som do silêncio que ressuma a paz. Vocês vão dizer assim, o som do silêncio? É exatamente isso. Paradoxo. É assim que a gente pode expressar algo que é inexprimível com as palavras do cotidiano. Às vezes, os místicos vão dizer que viu a luz mais brilhante, né, iluminando aquilo que era a escuridão, mas que a escuridão permanecia com um brilho especial. Ou vão dizer também que o que era invisível se tornou visto, como se isso fosse possível. Essas expressões paradoxais é para dizer da nossa limitação em matéria de linguagem. Somente isso. Somente isso. Então vamos aproveitar este paradoxo e fazer silêncio para escutar a paz. A paz nascerá do silêncio dos nossos conflitos, do silêncio das nossas percepções sensoriais, do silêncio das nossas emoções, do silêncio da nossa própria mente. Então comecemos a fazer isso, aquietando-se, acalmando-se, simplesmente ficando naquilo que é a inércia. No caso, o movimento da vida, movimento esse que não faz nenhum barulho, é puro silêncio. A mente quieta, a emoção tranquila, o corpo sereno, sensações serenas, calmantes, relaxantes. Somente isso. Façamos esse esforço, porque exige vontade, exige ação, de certa forma, daquela dimensão que comanda as nossas vidas. A eloquência do silêncio. Vamos nos aquietar, deixar vir. Quem sabe surgirão impressões de outra realidade, inspirações de outra dimensão.
Somos um vaso, e nesse momento o vaso, de certa forma, se esvazia de pensamentos, de emoções, de sensações, de ocupações as mais variadas, para ficar em silêncio e acolher este silêncio. Vamos acolhê-lo o mais intensamente possível. Irradiemos então esse estado psíquico como estado de paz, harmonia, o máximo em matéria de plenitude que alcançamos no momento. Irradiemos para os lares próximos, para a vizinhança, para a comunidade. Irradiemos. Somos potência de paz, envolvendo o mundo com a nossa irradiação. Sentimento e pensamentos harmonizados. Somente paz. Simplesmente paz. A paz que se espraia como uma onda, ou como uma brisa, ou como um perfume, e vai envolvendo as criaturas, onde quer que elas se encontrem, nos grotões e nas metrópoles. A paz. A paz. A paz. E concluamos, paz na terra e glória a Deus nas alturas. Temos um belo trabalho para executar essa semana. Irradiar paz. Espraiar esta harmonia que nasce no íntimo do ser e caminha como uma onda espiritual, energética, por todos os recantos do mundo. Viva em paz. E que a semana seja pródiga em pacificação.